Fala rapaziada, saudações vascaínas e entramos hoje numa das semanas mais importantes da história do Vasco da Gama, porque amanhã vai ter julgamento no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que pode mudar completamente o futuro do clube, pode causar uma reviravolta dentro do Vasco, tirar ali o Jorge Salgado da cadeira da presidência e colocar o Léo Venciano. Vamos trazer detalhes desse julgamento, tudo que pode acontecer, quais as chances de realmente ter uma reviravolta e você, é claro, vai ficar por dentro de tudo que vai rolar. Vamos falar também sobre o novo reforço do Vasco. Vanderlei foi anunciado ontem, trazer detalhes aí sobre essa negociação, que o Vasco, por incrível que pareça, saiu ganhando com a contratação do goleiro. Também falar sobre um novo reforço que está muito perto de pintar em São Januário, sendo um zagueiro com passagens por River Plate, Seleção Equatoriana e diversos clubes muito conhecidos aqui do continente sul-americano, um grande jogador. E temos muitas outras notícias. Hoje vai rolar live do Léo Venciano, quarta-feira temos decisão na Copa do Brasil, então é claro, o vídeo está repleto de coisas novas, você não pode perder, está definitivamente imperdível. E se você quer ficar por dentro de tudo que está rolando no nosso Clube do Coração, não percam o vídeo de hoje e fiquem sempre ligados aqui no canal do Gigante. Então vamos que vamos, rapaziada, vamos para mais um vídeo, mas antes, rapidinho, vou pedir aqui para você, torcedor vascaíno que está chegando no canal pela primeira vez e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo e ativar também o seu sininho de notificação para que todos os vídeos que eu enviar possa chegar aí até você e também deixar o seu like e o seu comentário com relação ao que você acha de uma reviravolta no clube, o que você acha dessa atual gestão do Jorge Salgado, da contratação do Vanderlei. Deixe a sua opinião aqui embaixo e, é claro, como eu sempre venho fazendo aí nos meus últimos vídeos, vou responder um a um, faço a questão. Mas vamos lá, né, rapaziada, seguir, vamos trazer novidades, vamos falar do que tem que ser falado, que é sobre Vasco da Gama. E começar falando aqui sobre Vanderlei. Ontem o torcedor vascaíno foi pego de surpresa, por volta ali das 9h30 da noite, tivemos a notícia que o Vanderlei foi anunciado como novo reforço do Vasco da Gama. O Vanderlei aí, que é um goleiro de 37 anos, com passagens por grandes clubes aqui do futebol brasileiro, começou ali, teve um início muito bom no Coritiba, foi transferido logo em seguida para o Santos, também fazendo belíssima temporada, e após foi transferido ao Grêmio, também agarrando bem, porém ano passado perdeu seu espaço, era o goleiro titular, não foi tão brilhante quanto esperado, e por causa disso, né, por conta aí de ter, de certa forma, não superado as expectativas, o Grêmio não contou mais com o goleiro para essa próxima temporada. O salário dele era muito alto, algo que girava em torno aí de 600 mil reais, então o Grêmio preferiu ali rescindir o contrato do atleta e colocar ele livre no mercado para, de certa forma, assinar com outro clube. Vasco e Juventude estavam na disputa, Juventude ali disputando a Série A do Campeonato Brasileiro, porém o Vasco, independente do momento que vive, independente por falta de gestão, independente por salários atrasados, o Vasco é o Vasco e o Vasco continua sendo o gigante, e o Vanderlei escolheu o Gigante da Colina para atuar e vestir as camisas aí nessa próxima temporada. As conversas aí, só para vocês entenderem como elas tiveram início, começaram aí há 4 semanas atrás, naquele jogo que o Vasco disputou lá em Minas Gerais contra a Caldense. Ali naquele jogo, o Alexandre Pássaro teve no mesmo dia uma ligação de vídeo com o Vanderlei, onde ele ali, o Vanderlei mesmo ainda estando, né, no Grêmio, sendo jogador, atleta do Grêmio, porque o Vanderlei rescindiu o contrato com o clube gremista apenas no dia 1º de abril, então ele naquela partida, naquele dia, ainda era jogador do Grêmio, já começou as negociações com o Alexandre Pássaro, os dois conversaram, o Vanderlei em nenhum momento reclamou de salários que iria receber aqui no clube, ficou muito feliz assim que recebeu a ligação do Pássaro, querendo convidá-lo a jogar no Vasco da Gama, apresentando o projeto, em nenhum momento reclamou de, no caso, receber menos do que recebia no Grêmio para defender as cores do nosso Gigante da Colina. O contrato aí, só para vocês entenderem também como vai ser, vai até o final desse ano de 2021, porém tem aí aquele famoso contrato que está acontecendo esse ano no Vasco da Gama, que é de produtividade. Porém, do Vanderlei é muito diferente do que vem acontecendo com o Léo Jabá, com o Morato, com o Zeca. O contrato do Vanderlei é da seguinte maneira: caso o Vasco permaneça na Série B do Campeonato Brasileiro, o salário, e o Vanderlei faça um número X de jogos, né, que ele tem que fazer, esse número não foi divulgado, mas no contrato o Vanderlei tem que agarrar uma certa quantidade de jogos, como, é claro, goleiro titular, para que o contrato dele seja renovado. Caso o Vanderlei agarre essa certa quantidade de partidas, se o Vasco não subir para a Série A do Campeonato Brasileiro, ele vai receber certa quantia.
também não divulgada. Porém, caso o Vasco suba para a Série A, o Vasco retorne à primeira divisão, o salário dele aumenta, recebendo mais do que, é claro, ele iria receber caso o Vasco permanecesse na Série B do Campeonato Brasileiro. Um contrato da mesma maneira como vem acontecendo, mais de produtividade. Esperamos que o Vanderlei vá bem, caso ele agarre muito, caso ele tenha destaque e receba aí propostas, né, de outro clube, o Vasco ou iguala o salário ou tenta aumentar. Essa é aí a atual situação do goleiro. Ele atualmente é goleiro do Vasco da Gama, não está emprestado, é um goleiro do Vasco. O Vasco praticamente é do jogador, o jogador é jogador do Vasco da Gama, então, de certa forma, na minha opinião, acredito que foi sim uma boa contratação. O Vanderlei é um bom goleiro, de 37 anos, pode ajudar muito o Lucão. Uma das grandes qualidades do goleiro é a saída de bola, é ali a saída do gol, né? Algo que o Vasco não tem há muito tempo. A gente sabe das falhas com o Martin Silva e o próprio Fernando Miguel tinha com relação à saída de gol. O Vasco não tinha um goleiro que soubesse dominar a área, a nossa área, né, que isso não estava existindo dentro do Vasco nesses últimos anos, e acredito que com o Vanderlei vai ter sim, na minha opinião, uma boa contratação, de certa forma, um excelente reforço e também um ótimo trabalho aí da Alexandre Pássaro, que eu já falo, volto a repetir, já falei diversas vezes, não gosto dessa atual gestão. 4 meses de salários, na minha opinião, é inadmissível, mas o Alexandre Pássaro fez um bom trabalho mais uma vez, trouxe o Vanderlei e agora ele é originalmente o novo reforço e o novo goleiro do Gigante da Colina. Inclusive, o empresário do atleta falou que ele está muito empolgado para vestir a camisa do Vasco, afirmou que o Vasco é gigante e, segundo ele disse o seguinte: fechado agora há pouco, as ideias, o projeto, a grandeza do clube, vários fatores fazem parte de um processo da decisão tomada pelo Vanderlei. Goleiro de 37 anos, chegando aí para ser o novo 1 do Gigante da Colina. E é claro, deixa a sua opinião aí nos comentários o que você achou desse novo reforço. Seguir, falando antes aí de falar sobre Levenciano, trazer essas novidades, falar sobre Arturo Mina, mais um reforço que pode estar chegando aí em São Januário. Jogador com passagens aí por River Plate, seleção equatoriana, Independente Del Valle, um grande zagueiro conhecido muito bem aqui no futebol sul-americano, de 30 anos, e segundo aí a imprensa equatoriana, lá na noite de sábado, já trouxe um vídeo falando sobre esse assunto, noticiou que esse zagueiro, Arturo Vidal, aliás, Mina, estaria muito perto de vestir as camisas do Vasco da Gama, estaria ali por detalhes, porém essas notícias aos poucos foi caindo ali, em algumas contradições, e tivemos notícias agora certas que o zagueiro, o Arturo Mina, foi de fato oferecido ao Vasco da Gama. O Vasco viu com bons olhos ali uma contratação do atleta e, além disso, o atleta também viu com ótimos olhos poder jogar no Vasco. O Vasco é um clube gigante, o Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa e encaixaria perfeito no que o Arturo Mina queria ir para o seu futuro de carreira. Então, a grande chance, sim, ele atualmente está sem clube, livre no mercado para assinar com qualquer time, e o Vasco seria um possível destino do jogador. Não temos novidades ainda com relação a esse caso. Ele tem grandes ali, uma grande qualidade sendo a jogada defensiva aérea, tanto defensiva quanto ofensiva. O Mina é um jogador muito conhecido por esse fator, dominar literalmente a área tanto do adversário quanto a sua própria área. Então é um fator que o Vasco está sendo muito ruim nessa temporada, né? Nesse início de temporada. O Vasco tem tomado muitos gols com jogadas aéreas do adversário, e o Arturo Mina poderia ser, quem sabe, um dos pontos aí que de fato iria ajudar o Marcelo Cabo nessa recuperação do sistema defensivo e também, né, na ajuda com relação a esse sistema que vem sendo tão prejudicado pelos jogadores que atualmente estão dentro do clube, né? Mas é esperar, ainda nada certo. O jogador foi sim oferecido ao Vasco, o Vasco vê com bons olhos uma contratação, o jogador vê com ótimos olhos vir ao Rio, vestir a camisa do Gigante da Colina, e uma negociação pode começar a rolar e se ter também um desfecho muito positivo tanto para o Vasco quanto para o atleta. Mas vamos seguir, trazer novidade e falar agora com relação à decisão na Copa do Brasil. Quarta-feira, o Vasco enfrenta aí o Tombense pela Copa do Brasil, na segunda fase, uma classificação que pode render algo em torno de 3 milhões de reais para o Gigante da Colina, muito importante. E volto a repetir, não vamos achando que vai ser fácil passar do Tombense, porque não vai. O Tombense é um adversário aí que está indo muito bem no Campeonato Mineiro, de 7 jogos, venceu 2, empatou 4 e perdeu apenas 1, está nesse momento em 6º lugar do campeonato. Inclusive, o último jogo deles, eles venceram por 2-1, contra um adversário de certa forma fraco,
no Campeonato Mineiro, mas venceu e convenceu. É um time bom, muito conhecido aí em Minas Gerais, que não vai dar vida fácil ao Vasco, da mesma maneira que foi contra a Caldense. Não vai ser um jogo fácil, o torcedor vascaíno vá com o coração preparado, porque de certa forma o Tombense não vai para brincadeira, quer fazer história, quer buscar a classificação, então o Vasco tem que ir sim, com força máxima, entrar com seriedade para buscar aí a classificação para a terceira fase e esses 3 milhões aí para cair na conta, que eu volto a repetir, salários têm que ser pagos. O Vasco, um clube desse tamanho, não pode deixar bater 5 meses de salários atrasados. Isso é uma vergonha absurda que não pode acontecer no nosso clube. E só para lembrar a todos vocês, quando bate 3 meses, o jogador está liberado a assinar com o clube que quiser, sem pagar nenhum valor. Ou seja, Cano pode sair, essas joias da base podem sair de graça para qualquer clube, então a diretoria tem que correr com urgência para pagar os salários dos jogadores, porque é inadmissível um clube do tamanho do Vasco estar nessa situação. Mas vamos seguir e vamos finalizar o vídeo agora falando com relação a Levenciano e essa possível reviravolta aí dentro do Vasco. Estamos chegando ao dia 5 de abril e ainda não temos uma definição com relação ao futuro do clube, com relação ao futuro presidente do Vasco. Atualmente, a gente sabe muito bem que o presidente é o Jorge Salgado, segundo o Judiciário do Rio de Janeiro, porém isso pode mudar e amanhã, isso sim, já pode ter uma reviravolta. O que acontece? Lá em janeiro, o Levenciano e o Roberto Monteiro entraram juntos com uma ação no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, para ser mais exato, na primeira Câmara Civil, para tentar, de certa forma, anular a posse que ocorreu lá no dia 17 de janeiro, onde Jorge Salgado foi empossado oficialmente como novo presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama. Essa ação não teve um desenrolo favorável a eles, foi de certa forma esquecida num primeiro momento, porém ela está agora sendo uma das últimas cartadas do Levenciano para tentar chegar à presidência do clube, tentar implementar as ideias dele, uma ideia nova de Vasco da Gama, uma ideia que de certa forma vai levar o Vasco da Gama no lugar de onde ele nunca deveria ter saído, segundo o próprio, quem sabe, presidente do clube. E segundo notícias aí, a gente soube também que o Mussa, nessa ação, estaria marcada para ser julgada lá no dia 18 de março, no mês passado, porém o Mussa entrou se opondo a esse julgamento que iria ocorrer de forma virtual e conseguiu fazer com que ele fosse anulado. Sim, Fausto Mussa, o antigo presidente da Assembleia Geral, que teve grande influência aí nessa eleição virtual que ocorreu no Vasco, ele se opôs ao julgamento lá do dia 18, conseguiu fazer com que ele fosse anulado e foi, no caso, remarcado para amanhã, dia 6 de abril. O julgamento que pode sim definir ali o futuro do clube. 3 desembargadores irão julgar ali o que irá acontecer no Vasco, porque o Levenciano e o Roberto Monteiro entraram com uma ação tentando cancelar as eleições do dia 14, ou seja, assim, a maior chance de acontecer é as eleições do dia 14 ser canceladas e as eleições do dia 7 serem validadas. Isso se os juízes, se os desembargadores olharem para a ação, ver ali de certa forma que eles entraram com uma ótima ação, com ótimos pontos e de certa forma acreditarem que sim, a eleição do dia 14 foi inválida. Caso isso ocorra, o Levenciano é considerado o presidente do clube, mas também pode ocorrer deles não aceitarem os pontos dados pelo Levenciano, pelo Roberto Monteiro e permanecer da maneira que está, que também é algo difícil de ocorrer. Assim, grande chance de Levenciano sentar na cadeira de presidência, as pessoas envolvidas nesse processo, que estão ali diariamente de olho no que está rolando, confirmam que o Levenciano vai sentar na presidência, mas muita coisa pode acontecer. Além dessa, temos também a ação lá dos Templários, onde 12 sócios, apoiadores do Levenciano, entraram ali no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, a famosa ação dos Templários, volto a repetir, para tentar causar uma reviravolta dentro do clube, mas temos muitas novidades, muitas coisas podem acontecer dentro do Vasco, é claro, a gente vai trazer tudo o que está rolando aqui para você, torcedor. E falando em reviravolta, hoje, às 8 horas da noite, temos a live aí do Levenciano, onde ele vai abrir uma live no seu canal Leven 2020 e vai abordar aí alguns pontos que, segundo ele, são muito importantes para o futuro do clube. Vai falar, de certa forma, das incapacidades que vem acontecendo na gestão do Jorge Salgado. Vai também falar sobre esse julgamento que vai rolar amanhã, as chances que ele tem de vencer. Vai esclarecer todos os pontos para você. Então você, torcedor, não pode perder, independente se você acha que ele tem que ser o presidente do Vasco ou se você não acha que ele tem que ser o presidente do Vasco. Acredito que nós, como torcedores vascaínos, temos que sempre ficar de olho com tudo que rola no nosso clube, e o Levenciano se tornou uma figura muito importante dentro do Vasco, então temos que estar presente
hoje, às 8 horas da noite, lá no canal Leven 2020. Não perca, torcedor, uma possível reviravolta pode estar chegando dentro do Vasco. E é claro, a gente tem que ficar por dentro porque se trata do nosso gigante da colina. Mas rapaziada, esse foi o vídeo. Se você curtiu, eu vou te pedir para deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo aí para que todos os seus amigos vascaínos possam ter acesso aqui ao nosso conteúdo. Muito obrigado por você ter assistido mais uma vez esse vídeo até o final. Deixa o seu comentário, o que você acha dessa possível reviravolta dentro do clube. Se você é a favor, se você é contra, deixa aí a sua opinião. Muito obrigado, um grande abraço a todos, um grande dia a todos vocês. Que o Senhor, que o nosso Jesus Cristo, eu volto a repetir, esteja aí ao ladinho de vocês, cuidando de vocês e que vocês estejam um ótimo dia. Tranquilo, rapaziada? Muito obrigado. Um grande abraço a todos. Como eu sempre falo também aqui no canal, que não posso deixar de falar, saudações vascaínas.